Olá, aqui é o chefe Eric Velasquez da Toledo Gourmet e hoje eu trago para vocês uma receita de um profiteroles com cheesecake de limão siciliano com uma calda de amora e vinho do Porto. Uma combinação fantástica de cream cheese, limão siciliano, creme de leite e ainda para combinar ainda vai um vinho do Porto com amora que você vai servir quentinho dentro de uma taça. Vamos para o nosso passo a passo. Então vamos começar fazendo a nossa massa na panela. Na panela eu vou colocar primeiro água. Junto com a água vai entrar com sal e açúcar. Esse é uma massa bem neutra, tá? Então aqui a gente vai fazer com recheio doce, mas pode ser feito também um recheio salgado, um patê de salmão, um salpicão de frango, também ficaria bem legal, um creminho de queijo, combina super bem. Vou colocar aqui também manteiga. E a gente vai ligar esse fogo e a gente vai esperar ferver essa mistura. Somente eu vou ligar aqui o fogão. Pode ser em fogo alto aqui, porque a intenção disso aqui é ferver. Quando começou a ferver, eu vou acrescentar a farinha toda de uma vez só. Importante eu falar isso pra vocês, tem que acrescentar tudo de uma vez só. Não coloque aos poucos, não vai virar um mingau, e não é essa a nossa intenção. Esse primeiro aqui processo é bem parecido com uma massa de coxinha, uma massa de churros, é bem semelhante, tá? Então aqui a gente vai deixar somente ferver essa mistura, vai derreter essa manteiga, vai derreter esse açúcar e esse sal também, e a gente vai acrescentar a farinha toda de uma vez só e misturar com uma espátula. Essa massa aqui eu posso trabalhar então, a gente vai fazer um profiteroles, mas posso fazer a Carolina, que a gente conhece aqui no Brasil também, a bomba, né? Tem uma produção aí na França chamada Paris-Brest, que é parece uma rosquinha também, que pode ser feito com essa massa. Dá pra brincar bastante, é uma massa bem versátil. Ó, minha mistura tá começando a ferver, minha manteiga está começando a derreter. Só esperar derreter esse pedacinho de manteiga aqui e a gente vai acrescentar a farinha toda de uma vez. Vou baixar um pouquinho o fogo. Ferveu bem, minha manteiga derreteu, farinha toda de uma vez. Coloca tudo. Esse primeiro processo agora, eu só vou tirar um pouquinho da boca do fogão, só para começar a misturar essa farinha. E depois que eu misturei um pouquinho essa farinha, eu vou voltar para o fogão e vou secar essa massa. O que é secar essa massa? Eu vou misturar ela até desgrudar do fundo dessa panela e vai formar uma crostinha no fundo dessa panela também. Tem ainda uns gruminhos de farinha aqui, mas não tem problema, eu vou pressionando na panela, vai saindo esses grumos de farinha. E depois, na hora que a gente for bater com os ovos também, ele vai sumir, tá? Então, ó, virou uma massinha, vou voltar pro fogo. E agora eu vou misturar essa massa, pressionando essa massa no fundo dessa panela, pra gente poder tirar os gruminhos de farinha e também ficar uma massa mais sequinha. Lembrando que é importante trabalhar aqui com manteiga, né? Não trabalhar com a margarina. Manteiga traz um sabor melhor para nossa preparação e a preparação fica mais correta aí também, tá? Mais fácil você conseguir atingir seu ponto. Mexendo bem, sempre mexendo o tempo todo aqui, ele vai formar uma crostinha no fundo da panela. E você vai perceber que ele vai desgrudar inteiro também. Ó, a minha massa já desgrudou da panela, já soltou. E no fundo da panela tem uma crostinha. Então agora eu vou levar pro bowl essa massinha. Vou colocar aqui no bowl. Vou misturar essa massa agora um pouquinho aqui, somente para perder um pouco esse calor. Porque se eu colocar direto o ovo aqui e essa massa quente, ele vai acabar estragando minha receita. Então eu vou misturar um pouquinho aqui, somente para perder um pouco esse vapor. Misturando um pouquinho. Vai apertando bem essa massa lateral do bowl. Assim vai aumentando a superfície de contato e vai esfriando bem a minha massa. Esse processo eu tô fazendo com a espátula, mas pode ser feito também na batedeira. Só que se colocar na batedeira, a gente tem que colocar com o utensílio a raquete, tá? Não coloca com o globo, coloca com a raquete. Apertando bem essa massa, vou começar a colocar o ovo e vou começar a misturar, tá? O ovo eu vou colocando aos poucos, não coloco tudo de uma vez só. Então eu vou bater um pouquinho ele aqui. E vou começar a colocar um pouquinho. E vou ir misturando. Como eu comentei, se você fazer uma quantidade maior, vai para a batedeira, que é muito mais prático, mais fácil você conseguir incorporar essa massa também. Apertando bem, no começo você vai pensar que a massa desandou, que não está dando certo, mas você vai misturando, vai incorporando o ovo aqui, que logo logo você vai chegar numa massa bem bacana. Essa massa na confeitaria a gente tem que dar um ponto de fita. O que é um ponto de fita? Como se eu pegasse uma fita de cetim, soltasse no ar e ela fosse cair até o chão. Quando ela vai cair até o chão, ela vai dar aquele movimento de zigue-zague. Então é esse ponto que a gente quer. Ó, incorporei o ovo aqui. Vou acrescentar mais um pouco. E vou ir misturando esse ovo nessa massa até chegar no ponto de fita.
Vou terminar de misturar aqui e eu já volto para mostrar para vocês como a gente vai pingar essa massa e mostro também como vai ficar a textura dessa massa. Então, terminamos de mexer a massa aqui. Essa é a textura que ela fica. O que é ponto de fita, ó? Percebam que ela vai caindo como se fosse uma fita. Aqui ela não vai fazer, ó. Agora ela vai fazer um movimento de quase zigue-zague. Então isso que é o nosso ponto da nossa massa. Aqui eu tô com um saco de confeitar com um bico perlê, que é um bico liso. Vou colocar essa massa aqui dentro primeiro. E eu vou pingar os nossos profiteroles para levar para o forno. Ó, aqui eu trabalhando com o bico liso. Não tenho bico liso, posso utilizar somente o saco ou trabalhar com bico pitanga, também não tem problema. Como que eu vou pingar aqui? Bico bem reto, pressiono, saio. O meu sair aqui é com uma vírgula. Vou pingando e vou saindo. Pressiono, paro de pressionar, vírgula. Pressiono, paro de pressionar, vírgula. E assim eu vou pingando toda a minha massa. Essa massa é uma massa que vai para o forno e ela vai inchar, ela vai crescer e depois a gente vai poder rechear ela porque ela vai ficar oca no centro. Essa massa é uma massa na confeitaria francesa que a gente chama de massa pâte à choux, aquela massa que faz duas cocções. Então a gente cozinha primeiro na panela e depois ela faz uma cocção no forno que ela vai assar. E a gente pinga dando um espaço, porque essa massa depois ela vai crescer também. Então tem que lembrar de deixar um espaço. Aqui eu estou utilizando um tapete de silicone que vai facilitar, mas você pode utilizar também um papel manteiga ou uma forma untada, também dá certo. Agora nós vamos levar essa massa para o forno. Ele vai ficar no forno a 180 graus ou 200 graus, tem que ser um forno alto primeiro, para ele inflar. Depois que ele inflar, você vai deixar aí mais ou menos uns 15 minutos nessa temperatura e depois você abaixa e deixa mais 15 minutos em 120 graus. 120, 140 graus, é uma temperatura mais baixinha no seu forno para secar o centro dessa massa daí. Vamos pro forno? Enquanto nossa massa está assando, nós vamos fazer nossa calda de amora com vinho do Porto. Então aqui na panela eu vou colocar amora. Pode ser amora congelada, tá? Não precisa ser amora fresca. Vamos colocar aqui também açúcar. E vamos colocar vinho do Porto. O vinho do Porto vai trazer um sabor de vinho e aí um vinho licoroso, bem gostoso, que harmoniza muito bem com frutas vermelhas e também seria uma harmonia muito boa também com chocolate. Mas aqui vamos fazer com limão siciliano que vai harmonizar super bem também. Vinho do Porto na panela. E agora a gente vai cozinhar essa calda até ela engrossar. Como eu vou servir essa caldinha quente depois, eu vou deixar ela bem fluida, eu vou deixar ela mais molinha, não vou deixar ela tão grossa, não vou transformar em geleia, eu quero uma calda. E depois também eu vou bater no mixer para ela ficar bem lisinha, tá? Então eu vou deixar aqui a nossa caldinha fervendo. Enquanto ferve a nossa caldinha, nós vamos fazer o nosso creme já, o nosso recheio do nosso profiteroles. Aqui no bowl, o que eu vou colocar primeiro? Cream cheese, queijo cremoso. Vou bater esse queijo cremoso um pouco, somente para quebrar a estrutura, ficar um pouco mais cremoso. Somente quebrar um pouquinho ele, deixar mais cremosinho ainda. Bati, está cremoso, vou acrescentar açúcar refinado. Vou bater com açúcar agora, até esse açúcar derreter e incorporar bem nesse cream cheese. Para dar um sabor bem legal, eu vou trabalhar com limão siciliano. Mas não tenho limão siciliano, quero trabalhar com limão Tahiti? Também pode ser com limão Tahiti, tá? Mas o siciliano é um limão mais suave, mais sutil, bem frutado, que vai dar uma harmonia legal com a nossa amora depois. Ó, derreteu o meu açúcar. Vou entrar agora com raspinha de limão siciliano primeiro. Lembrando que o limão siciliano, onde está o sabor concentrado, é na casca. Então a casca ela solta aqueles óleos essenciais e você consegue aí ter um sabor intenso de limão siciliano. Vamos tirando a casquinha. Quanto mais casquinha, quanto mais raspinha de limão, mais intenso, mais sabor vai ter de limão siciliano. Cuidado para não tirar a parte branca também, tá? Somente a partezinha amarela, a casca amarela mesmo. Se colocar a parte branca, ele vai acabar amargando. E vou colocar um pouquinho também do suco do limão, tá? Que vai me ajudar a dar uma acidez legal, que vai equilibrar aí junto com o nosso açúcar. Raspinha suficiente. Vou colocar agora um pouquinho do suco do limão também.
Pode ser meio limão siciliano de suco. Vai dar um sabor legal. Vou misturar esse suco primeiro. E vai dar uma boa engrossada também, porque eu tô colocando aqui um ácido, né? Então ele vai alisar e também vai engrossar. Para dar uma suavizada nesse sabor do cream cheese aqui, eu vou colocar um pouquinho de creme de leite batido. Creme de leite fresco, tá? Então o nosso creme aqui está pronto. Vou deixar reservado. E aqui eu vou bater o nosso creme de leite fresco. Para bater o creme de leite fresco, ele tem que estar geladinho, tá? Se deixar ele em temperatura ambiente, ele não vai montar. Então, geladinho, bate até estruturar, montar. Vamos agregar o ar aqui. E depois de agregar o ar, nós vamos misturar com a nossa espátula delicadamente ali no nosso creme. Pode fazer esse processo na batedeira também, não tem problema, tá? Só na batedeira, cuidado que não pode bater em excesso, senão vai virar manteiga e você perde seu creme de leite. Nossa caldinha aqui está bem bonita. Somente vou dar uma misturadinha aqui. E vamos terminar o nosso creme enquanto nossa massinha está assando. Ó, perceba que ele já está ganhando, já está montando, ó. Isso aqui vai suavizar o meu cream cheese e vai trazer uma leveza também para esse creme que vai ficar bem legal. Esse creme a gente vai servir geladinho dentro da nossa taça. E daí a gente rega com a caldinha de amora depois quentinha. Uma sobremesa bem bacana aí para você servir para os familiares, para uma sobremesa. Ó, chantilly, creme de leite montado, estruturado. E agora eu vou incorporar delicadamente nessa mistura que eu fiz de cream cheese com suco de limão e açúcar, tá? Por que delicadamente? Eu agreguei ar aqui. Então, como eu agreguei ar, eu não quero perder esse ar. Então, coloco metade de baixo para cima, bem devagar. Vou misturando, bem devagar. Movimento circular sempre, né? Pra gente não perder o ar. Misturei uma parte, vou colocar o restante e vou incorporar também. Mesmo processo, de baixo para cima, movimento circular, e vai misturando bem até incorporar bem esse creme de leite com o nosso cream cheese. Esse creme aqui poderia colocar também numa base de torta, fazer uma cheesecake de limão siciliano, também é uma opção bem legal. Mas aqui a gente vai rechear o nosso profiteroles. Bem misturadinho, meu creme bem bonito, raspinhas de limão. Nós vamos reservar na geladeira e depois que a nossa massinha sair do forno, nós vamos esfriar a nossa massa e vamos rechear e servir com a nossa caldinha quente. Então eu vou deixar isso aqui na geladeira e depois a gente volta com a nossa massa assada. Nossos profiteroles já saíram do forno, já coloquei aqui para esfriar para a gente fazer a montagem e agora a gente vai rechear os nossos profiteroles e colocar nessa taça. Aqui eu tenho um saco de confeitar. Esse bico é um bico pitanga pequenininho que a gente vai utilizar para rechear, mas pode ser um bico perlê ou pode rechear também cortando também, não tem problema, tá? Vamos colocar o nosso creme de limão siciliano que a gente fez antes aqui dentro. E agora vem a parte boa, que é rechear isso daqui. Então eu vou pegar aqui e vou furar o meu profiteroles e vou colocar o meu recheio. Percebo que ele tá pesadinho, vou colocando dentro da taça. Aqui eu vou trazer para vocês uma opção diferente de montagem, para você servir como se fosse uma sobremesa, mas poderia também colocar, fazer ele maior, servir no prato, colocar caldo de frutas vermelhas ou de amora em cima também, não teria problema. Mas aqui é uma ideia um pouco diferente. Ó, fura, recheia, posso dar uma limpadinha e vou colocando na taça. E assim, vou fazendo com todos os profiteroles. Aqui eu vou fazer uma taça de martini. Poderia montar uma taça grande também para servir para a família. Poderia fazer maior, rechear e colocar uma calda. Dá para brincar bastante com essa sobremesa. Poderia rechear com doce de leite, fazer uma carolina tradicional também, cobrir com chocolate. Também dá. São diversas opções aí para você montar. Aqui eu vou caprichar e deixar uma taça bem alta. E depois a gente vai regar com a nossa calda de amora com vinho do Porto. E vamos decorar ainda com florzinhas, com amoras frescas. Acho que já tá legal a altura aqui.
Vou deixar aqui reservadinho. Olha que bacana, para servir numa sobremesa aí, um jantar, num restaurante, né? Fica bem legal também a apresentação. O que eu vou fazer agora aqui? Vou colocar a nossa caldinha aqui dentro. Então a nossa caldinha de amora dentro de um recipiente. Poderia ser uma molheirinha, poderia ser um bolzinho mesmo. Aqui só para fazer um charme mesmo. E colocar a nossa caldinha escorrer. Vamos colocar umas amorinhas já aqui no meio também. E depois a gente coloca mais algumas para decorar e para finalizar. Aqui eu tenho também um mini macarrão aqui na escola, que eu vou colocar só para dar um charme também, dar uma corzinha legal. E umas florzinhas amor perfeito também para decorar. O que a gente vai fazer agora? Nossa caldinha quentinha, o nosso creme do nosso profiterol está geladinho. E a gente vai servir com a nossa caldinha quentinha aqui em cima. Olha essa imagem. Senhor, judiando de vocês, né? O que você achou? E agora, umas florzinhas comestíveis. Amor perfeito, para dar um charme no nosso prato. Vamos colocar... Poderia colocar aqui também mais frutas, morango. Vamos colocar aqui mais uma florzinha. E a gente pode colocar também um morango aqui também, combinaria legal também, fazer uma calda de frutas vermelhas. Vamos pôr um macarrão para dar um charme. Aqui em cima. Melhor, vou pôr aqui na lateral. Em cima desse profiteroles. O que acharam? E vamos pôr mais uma amorinha aqui. Para dar mais um charme também. Olha que linda essa sobremesa. Essa combinação geladinha do limão siciliano com cream cheese, essa caldinha quentinha aí, é uma excelente opção aí para vocês servir para a família, para um convidado, para um jantar. E combina super bem. Você tem que experimentar isso daqui. Esses profiteroles vão explodir na sua boca. Depois, na hora que você morde, ele explode na sua boca. E é uma explosão de sabores também. Façam na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. E voltamos aí pro estúdio. E olha que delícia que ficou, né, esse prato aí de profiteroles, de cheesecake de limão siciliano e caldas de amora. E olha, gente, segundo dados aí da história, essa sobremesa foi criada no século XVI por um chefe italiano, né, a pedido da rainha da França. O nomezinho é complicado, mas ficou gostoso, hein? Vale a pena fazer sim. Bom,